Olá, eu sou Alexander Lusinski e eu vou estar gravando o vídeo 4 de 30 do desafio de 30 dias. No vídeo 1, eu expliquei o desafio. Hoje nós estamos em continuidade a um conjunto de temas, né, que eu vou estar focando dentro de um escopo mais amplo, onde eu tenho ajudado empreendedores digitais do bem a se tornarem empresários de sucesso. Uma das questões muito importantes que eu gostaria de levar em conta hoje é a questão da delegação, ou delegar. As pessoas muitas vezes brincam, né, delegar ou delargar, no sentido de que quando a gente não sabe como funciona e quais as consequências de uma delegação incorreta, tudo se passa como se eu largasse as questões para o outro e depois questionasse e criticasse porque deu errado. Deixa eu ser mais claro. É, Quando eu estou lá, com inexperiência, nunca passei por esse processo, estou começando a constituir uma equipe, portanto, você acaba ouvindo, nossa, você faz tudo, não sei o quê, você virou gargalo, eu não aguento mais fazer tanta coisa, aí eu preciso de uma equipe, e aí você decide trazer alguém. Decide trazer alguém para sua organização, ou seja, está começando a constituir como uma organização social, com mais de uma pessoa trabalhando no seu projeto, no seu negócio, no seu empreendimento. E nessa hora, você fica ouvindo as pessoas, não, você tem que aprender a delegar. As pessoas levam isso de uma forma ingênua. Delegar é passar uma parte do que eu estou fazendo para o outro. Puro e simples. Parece muito simples. Aí eu pego uma pessoa que eu não sei nem que perfil eu preciso, não conheço o modus operandi da pessoa e digo, agora você vai cuidar de tal coisa. Ok. E aí aquela pessoa que no primeiro instante se vê como uma pessoa brilhante, um faz tudo, depois de um tempo vai ser classificada como faz tudo errado, porque a relação não ficou clara, a delegação não foi um processo conduzido adequadamente e a gente, depois de um tempo, espera o resultado e com o tempo o resultado não vem, ou vem errado, ou vem inadequado, e aí a gente acha que o outro é o culpado. Primeiro ponto importante, quando a gente vai tomar uma decisão de delegar, o responsável por tudo é quem assume essa decisão de delegar, ou seja, cada um de nós. Se eu vou delegar, eu sou o responsável pelo resultado. Mas deu tudo errado. Então você fez escolhas erradas, você tomou decisões erradas, você conduziu o processo de delegação de forma errada. Não, mas a pessoa que não sei o que ia fazer, que não fez, que não sei das quantas. Meu, a gente está escolhendo as pessoas, a gente está definindo as tarefas, a gente que está buscando o resultado. Então, nós somos responsáveis. Essa é a primeira parte importante de tomada de consciência de que a responsabilidade não é delegável. Por quê? Porque você tem a condição de mudar toda a realidade, inclusive de mudar a forma e a pessoa a quem você está delegando. Então, o primeiro passo, assumindo a responsabilidade de que nós somos responsáveis, o segundo passo é aprender a delegar. Né? Delegar tem que levar em consideração os dois lados. Quem está delegando e a quem está sendo delegado. Quem está delegando, ele delega um conjunto de atividades e funções para buscar um resultado. Então, ele não pode prescindir, no primeiro instante, de gerenciar essa relação, de gerenciar esses resultados, de estabelecer as metas e as formas de chegar no resultado. Aí a gente vai para o outro lado. Então, no terceiro passo, a gente avalia a pessoa a quem a gente quer delegar as coisas. E aí a gente tem que considerar, no mínimo, duas variáveis importantes. Qual é a capacidade que a pessoa tem de executar a tarefa que você está delegando? Então, isso aí é uma competência técnica,
onde a pessoa tem que ter a capacidade ou não, e aí você estabelecer exatamente qual é o nível de competência que a pessoa tem naquela tarefa, para saber quanto que você pode considerar que a pessoa vai fazer aquilo que você deseja, ou você tem que treinar a pessoa, desenvolver e capacitar a pessoa, né, em qualquer grau, desde zero até só aperfeiçoar uma pessoa para conseguir aquele resultado. Dependendo da graduação, o seu comportamento de quem delega muda. Mas não é a única variável. A próxima variável a considerar é a capacidade que a pessoa tem de assumir responsabilidade. Isso passa por maturidade, maturidade como indivíduo, maturidade profissional. Isso passa por um comportamento onde a pessoa tem o impulso, o desejo de assumir a responsabilidade por. Então, se a pessoa tem baixa capacidade de assumir responsabilidade, você tem que conduzir de uma certa forma. Se a pessoa tem alta capacidade de assumir responsabilidade, você tem que conduzir de outra forma. Então, entendendo que o processo de delegação, no mínimo, envolve duas pessoas, para simplificar o processo, vamos enxergar que quem delega precisa ter uma competência, a quem é delegado precisa ter outro conjunto de competências. A quem delega, a gente tem que entender o seguinte: eu tenho que estabelecer de forma clara o que eu desejo. Se eu não sei o que eu desejo, ou não sei de forma clara, eu certamente vai dar errado. Ah, eu sou um empreendedor digital e eu preciso de uma pessoa para fazer o tráfego. O que quer dizer isso? O que é fazer o tráfego? Tem que estabelecer a tarefa de uma forma bem mais explícita. Ah, não, mas eu preciso de alguém para fazer copy. O que é isso? Ah, mas eu preciso de alguém para fazer páginas, né? Para fazer design. Ah, não, mas eu preciso de um social media para administrar as minhas redes sociais. Tudo isso é verdade no mundo digital. Mas quando a gente começa, normalmente a gente começa buscando um faz tudo. Um cara que nos ajuda com uma grande flexibilidade para fazer tarefas diferentes. Por que a gente assume isso? Porque a gente ainda é pequeno. Eu não posso, num primeiro instante, já partir para ter uma equipe que tem um copy, um cara de copy, um cara de tráfego, um cara de design, um cara de gestão das mídias e assim por diante. Porque fica caro, fica difícil. E fazer tudo isso de uma vez também é complicado. Eu também não posso, quando eu considero mais de uma pessoa a qual eu estou delegando, não obedecer certas regras de importância, de precedência das tarefas, de uma sequência, né? Então, se eu vou estabelecer várias tarefas para várias pessoas, eu já preciso de mais uma habilidade de gestão de projetos, ou seja, estabelecer aquele meu desafio como um projeto, com começo, meio e fim bem determinado, e é comum a gente enxergar que a gente no mundo digital vai fazer um lançamento, então um lançamento é um projeto com começo, meio e fim bem determinado. Aí é fácil de estabelecer um gestor e esse gestor enxergar as várias tarefas com as suas precedências, em cada timing o que tem que ser feito, por quem tem que ser feito e como isso tudo se junta num objetivo maior. A gestão, no primeiro instante, é de quem delega. Mesmo que você tenha um gestor de projeto, você tem que gerir a relação com o teu gestor de projeto. Porque senão você está delargando. Delargando, na gíria que nós falamos, é o seguinte: eu estou passando a bola e dane-se, não estou acompanhando. Depois de um tempo eu vou ver se eu estou satisfeito ou não, ou se o resultado foi alcançado ou não. Pode ter a situação de extremo sucesso e dar certo, mas normalmente, estatisticamente, dá mais errado do que certo. Então, uma coisa importante quando a gente quer delegar, a gente tem que saber comunicar o que queremos. E aí, essa comunicação, ela depende para quem nós delegamos. Se a gente está falando com uma pessoa que tem baixa capacidade de executar a tarefa e tem baixa capacidade de assumir a responsabilidade pela tarefa, a gente tem a responsabilidade de gerenciar a pessoa
de uma forma muito mais intensa. Na literatura você vai encontrar que o estilo de gestão nessa hora tem que ser de capatazia. O capataz que diz o que tem que fazer em cada instante, de que forma. Pega esse negócio, pega essa areia, põe no caminhão. Agora pega não sei o que, faz não sei o que. Agora abre a vala para fazer não sei o que. Agora faz o cimento para preencher não sei o que. É um exemplo. Pode ser qualquer coisa. Então, como a pessoa não sabe, não tem a capacidade de executar a tarefa, você tem que dar o passo a passo para ela. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. E como a pessoa não tem a capacidade de assumir a responsabilidade por, se você parar de dar ordens na ordem certa, no momento certo, ela para, porque ela não se vê na responsabilidade de ter iniciativa, de conduzir as coisas, e até porque ela não sabe como fazer. Então, essa situação que muitas vezes acontece quando a gente traz um faz-tudo, onde a gente quer formar uma pessoa jovem que nunca fez, no exemplo que eu citei, um lançamento, que está entrando no mundo digital porque interessa, por ser jovem, não está maduro o suficiente para assumir certas responsabilidades e está numa condição onde a delegação impõe uma carga e um esforço de quem delega relativamente grande, até que a gente consiga ser claro em relação ao resultado que a gente quer, a gente ensine claramente, passo a passo, para chegar no resultado, e a gente monitore a execução disso e a responsabilidade que a pessoa assume por cada tarefa. A responsabilidade global é sempre sua. Não acha que, porque eu deleguei, eu não sou mais responsável pelo resultado. Não. A responsabilidade pelo resultado é indelegável. O que você delega é a responsabilidade por uma tarefa, por um resultado parcial. Algo que foi acordado. Aí você tem outras 3 situações. Eu posso ter a situação onde a pessoa a quem eu estou delegando, ela tem uma alta capacidade de executar a tarefa. Então, ela, por exemplo, é uma especialista. Eu sou a pessoa e, de repente, eu estou constituindo uma empresa digital e eu preciso de um programador. E aí eu pego uma pessoa que é altamente preparada, um programador que domina várias linguagens, que já tem uma experiência muito grande e que provavelmente pode ter uma experiência muito maior que a sua na execução daquela tarefa. Nesta condição, não tem muito sentido você dizer como ela tem que fazer as coisas, porque ela sabe fazer e até melhor que você. Então, na conversa e na delegação, tem que se estabelecer o resultado final. Eu quero que você programe algo que faz isso, né, de acordo com alguma linguagem, ou a linguagem que você me aconselha, quais são os prós e contras, e negociar o resultado que você busca, de forma explícita. E muitas vezes eu recomendo que seja escrito. Eu disse que eu estou buscando tal coisa assim, assim, assim. Aí você pede para a pessoa escrever aquilo que ela entendeu que você pediu. E aí ajustar isso, como se fosse uma proposta formal com uma outra empresa. Que na delegação pode ser um funcionário seu ou pode ser um prestador de serviço, um PJ que você contrata. Você estabelece claramente e preferencialmente põe no papel, que não pôr no papel já dá uma chance muito grande de dizer o que eu disse não foi isso, o que eu entendi não era isso e assim por diante. Quando a gente tem o papel, a gente afina de cada vez mais o papel ser claro e quem executa entender, eu fui fazendo tal coisa, aí volta a reler, mas o que eu estou fazendo é aquilo que eu tenho que fazer para entregar o resultado. Então, o papel na delegação ajuda muito. Tá? Quando você está num projeto, às vezes aquela tarefa ela vai ser feita uma vez só. Quando você está estabelecendo um processo, então, por exemplo, eu estou fazendo atendimento ao cliente, suporte ao cliente, você, na verdade, vai ter uma atividade repetitiva, que não é exatamente uma gestão de projeto. Algumas pessoas até generalizam uma atividade repetitiva, é como se eu fizesse uma gestão de projeto que se repete. O projeto 1, projeto 2, projeto 3. Dá para forçar a barra um pouquinho, mas não é bem a abordagem.
Porque quando a gente vai para uma coisa repetitiva, a ideia é que você estabeleça um processo. E estabelecer um processo é combinar como a tarefa vai ser executada. Como eu vou atender, qual é o speech que eu vou passar, qual é a mensagem, qual é a linguagem, qual é o comportamento e assim por diante. Onde eu registro, de que forma eu soluciono o problema, quem eu aciono para que o problema seja solucionado e assim por diante. E aí, de novo, é muito importante que se documente esse processo. Mesmo numa visão embrionária, se documente esse processo, que provavelmente depois vai ter algum suporte de ferramentas ou coisa desse tipo. Você pode partir com ferramentas sofisticadas que dentro de si já tem processos específicos por área de conhecimento? Pode, mas isso exige um pouco mais de conhecimento e complexidade, tanto para você que está delegando, quanto para a pessoa a qual você está delegando. Porque aí você vai escolher as coisas que estão implementadas na ferramenta que você utiliza. E muitas boas ferramentas já implementam boas práticas. O que quer dizer implementam boas práticas? Os processos que dão certo em certos tipos de organizações já estão implementados naquela ferramenta a qual você está usando. Isso é gestão de processos, e isso você tem que entender quando você está delegando. E aí você tem que entender se a pessoa é um especialista naquele assunto, para você poder conversar de uma forma diferente do que quando a pessoa não é um especialista, não sabe fazer a tarefa. Aí vamos juntar a essa reflexão se a pessoa tem baixa capacidade de assumir responsabilidade. Se ela tem baixa capacidade de assumir responsabilidade, mas alta capacidade de execução, a formalização, o estabelecimento de metas e prazos e custos e tudo envolvido, né, é essencial, porque é isso que vai dar o driver, que vai motivar, que vai fazer com que a pessoa vá executando isso dentro de um plano maior, onde outras pessoas dependem desse resultado, inclusive você. Se você quer esse resultado, isso é uma parte do teu empreendimento e isso tem que casar no prazo, na qualidade, na forma, com outras coisas. No mundo digital, isso é bem mais complicado, porque você usa muitas ferramentas digitais, muito software, muita plataforma, várias especialidades, e às vezes a gente que delega não é um especialista na tecnologia, e muito menos um cara com muita vivência do mundo digital, que tem uma realidade diferente, porque tem muita tecnologia envolvida para viabilizar o seu negócio. Aí você tem a componente onde a pessoa tem alta responsabilidade por assumir a tarefa. Aí você tem duas situações: alta responsabilidade em assumir a tarefa, mas baixa capacidade de executar a tarefa. E alta responsabilidade em assumir tarefa e alta capacidade em executar a tarefa. Quando a pessoa tem alta capacidade de executar, alta responsabilidade de assumir a tarefa, mas baixa capacidade, você pode se deparar com pessoas que têm uma mentalidade empreendedora, que têm um impulso de fazer, que têm pessoas que têm iniciativa e que se propõem a fazer as coisas sem a gente ter que pedir muito. É uma situação que pode ser muito interessante, mas também pode ser muito perigosa. Por quê? Porque quando a pessoa assume a responsabilidade por fazer alguma coisa, e você tem consciência que a pessoa não sabe fazer aquela coisa, ou seja, baixa capacidade de realização daquela coisa, a chance de dar errado é muito grande, porque a pessoa, no impulso de assumir a responsabilidade, pode estar fazendo tudo errado, achando que tudo é muito simples, ou tudo é de um jeito que não é o adequado para a resolução ou do problema, ou do desafio, ou da proposta em relação à meta que a gente busca. Quando a gente considera isso, a gente tem duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma é, como gestor, como quem delega, monitorar e providenciar todos os recursos necessários para que a pessoa possa ter sucesso. Isso pode ser prover capacitação para ela, isso pode ser prover contatos e relacionamento de pessoas capazes para ela acessar, isso pode ser
negociar e envolver outros que tenham a capacidade de realização daquela tarefa ou que tenham o conhecimento e te transmitam o conhecimento para que você realize essa tarefa. Se você não tem essa preocupação, a pessoa pode estar totalmente perdida. Apesar da boa vontade de assumir a tarefa e de não sei o quê, ela não tem clareza do que se propõe nem do resultado que se busca. Então, de novo, enxergar isso e procurar, de alguma forma, documentar e colocar no papel o resultado que se busca e, possivelmente, de que forma, né? É muito importante. E o momento que é delicado é quando você tem uma pessoa com alta capacidade de assumir essa responsabilidade, ou seja, tem muita iniciativa, né? E você deixa essa pessoa solta. Então você pode criar o que a gente chama de um incompetente com iniciativa. Não vejam incompetente como uma palavra pejorativa. Incompetente no sentido que ela não tem a capacidade de executar aquela tarefa. Ela pode ser muito competente em muitas outras tarefas, pode ser até um profissional maduro, mas naquela tarefa ela é incompetente, ela não sabe resolver aquele desafio. Então, um incompetente com iniciativa é a pessoa que pode causar o maior estrago de todos. Por quê? Porque vai fazer um monte de coisa errada com iniciativa, então ele vai ter um monte de iniciativas e quando você percebeu já é tarde, muita coisa já aconteceu e nessa hora você tem que ter muita clareza que apesar da iniciativa, você tem que monitorar o que a pessoa está fazendo e quais as iniciativas que ela está conduzindo e se essas iniciativas estão de acordo com o que você quer. O problema da iniciativa é que começa a fazer coisas que não foram combinadas e há um desvio de rota e há um desperdício de energia e até de dinheiro. Então, um grande perigo é incompetente com iniciativa. Porque se ele não tem iniciativa e é incompetente, você assume que o modelo é capatazia e aí você diz, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Agora, o cara tem iniciativa e não saber fazer, o estrago é monstruoso. Aí você vai para a quarta situação. O profissional, ou a pessoa, ou a empresa, ela tem alta competência na execução da tarefa, provavelmente até mais que você, e ela tem iniciativa. Ela tem a capacidade, alta capacidade de assumir a responsabilidade por isso. Esse modelo é um modelo altamente desejado, porque a gente gosta de se relacionar com pessoas num nível de equipes de alta performance, outras palavras muito da moda, né? Equipe de alta performance não acontece do nada. Ela depende de um monte de fatores. E primeiro ela tem que ser uma equipe, para depois ela se tornar uma equipe de alta performance. E quando a gente fala de uma organização social que se constitui numa empresa, o primeiro passo é juntar pessoas. Então eu brinco que juntar pessoas é criar um bando. Você tem um bando de gente que está naquela sala e que se diz empresário e que está tocando aquele empreendimento para virar empresa. Nessa hora, não está claro divisão de papel e responsabilidade, não estão estabelecidos os limites de cada um, não está estabelecido a organização do trabalho de forma a atingir um resultado. Seja um projeto, seja um processo, seja a questão como empresa de geração de resultados adequados. Aí você vai organizando, vai dividindo papéis e responsabilidades, vai criando uma estrutura, vai criando responsabilidades por níveis, pessoas mais capazes assumem lideranças de grupos onde tem pessoas menos capazes, seja em relação à questão técnica, capacidades técnicas, seja nas questões de maturidade e responsabilidade. E aí você vai dividindo as tarefas de acordo com o perfil de cada um, considerando o seu perfil. Porque a gente que delega, a gente acha que eu sou deste jeito e o resto tem que se adaptar a mim. Isto não é verdade. Porque se a gente, como quem delega, quem gerencia, ou até quem lidera, não tem essa flexibilidade de, dependendo do perfil com quem você interage, você não vai ter sucesso nessa relação.
Aí você pode falar, não, mas eu só quero pessoas altamente competentes com alta responsabilidade. Ok, desejo ideal de uma equipe de alta performance, mas isso não cai do céu, isso é construído. E se a pessoa é muito competente naquilo que você quer e tem muita responsabilidade por, provavelmente ela é um empresário ou é um outro empresário de sucesso e você que está desejando ele, na verdade, não percebe, mas você não tem a capacidade de gerenciar esse tipo de relação. E aí é mais delicado, porque se você quer ter uma equipe e quer que essa equipe seja de alta performance, você tem que se desenvolver para ser um gestor de alta performance e um líder. Eu falo como se fossem sinônimos liderança e gestão, mas na verdade são muito diferentes. Deixo ser muito claro no processo. Quando você tem uma estrutura organizacional onde tem pessoas, você tem relações entre pessoas. Quando nessa estrutura você tem o dono e uma pirâmide de pessoas embaixo, tem um gerente, tem não sei o quê, tem um supervisor, não sei o quê. O dono, por definição, por ter o capital, por ter fundado, por não sei o quê, ele tem o poder. E aí ele emana esse poder para os cargos. Esse aqui é meu diretor, aquele é meu gerente, aquele é meu supervisor, e aí esses são os meus peões, como se fala, ou seja, as pessoas mais operacionais, mais no chão de fábrica. Isso é uma linha hierárquica onde está estabelecido a relação de poder, quem manda e quem faz. Isso é uma estrutura de gestão. Tá? Ou seja, o poder emana de alguém. Isso em outras instituições, o poder pode se emanar por delegação, porque é uma instituição social, porque é uma instituição religiosa, ou sei lá o que, vários modelos têm muito sucesso nessa organização. E eram modelos muito utilizados no momento das fábricas. A gestão das fábricas, de empresas fabris, eram muito fortemente estruturadas dessa forma. Mas você tem a liderança. E a liderança é um modelo ao contrário, ou seja, o poder vem de baixo. O líder é aquele que tem o poder instituído pelas pessoas que o seguem. Então, as pessoas que o seguem estabelecem uma relação de poder, onde você acaba sendo empoderado por estas pessoas como líder. E aí a dinâmica é diferente, porque o líder, quando fala o que tem que ser feito, ele está trabalhando com o poder que os outros deram de você dar o mando, o comando, orientar e assumir a responsabilidade pelo resultado. Essa relação de liderança depende dos liderados. E ela pode ser ganha ou perdida. Tem situações onde o líder acaba se desmoralizando por práticas que de repente são não aceitas pela organização ou pelo grupo social, e a pessoa acaba se desmoralizando e perde o espaço de liderança. Nas organizações modernas, cada vez mais o modelo de liderança é importante, porque as pessoas procuram ser protagonistas, ou seja, elas procuram desempenhar o seu papel, onde elas são conscientes do que elas estão fazendo, elas têm um propósito, e através desse propósito elas vão buscar a realização desse propósito. Através dessa organização, elas vão buscar a realização do seu propósito. E aí você tem que entender que a relação de mando para pessoas altamente capacitadas e com alta responsabilidade, ela é muito mais leve. Ou seja, eu não posso ser capataz, porque a pessoa não tolera você mandar fazer uma coisa que ela sabe fazer melhor que você, porque você vai pedir errado, e ela não tolera você questionar a capacidade que ela tem de assumir responsabilidade. Quando ela diz que vai fazer, porque vai fazer. Quando ela diz que não vai fazer, é porque ela não vai fazer. E não adianta falar, não, mas eu quero que você faça, e não sei o quê. Isso gera um desgaste na relação. Nessa condição, a visão da liderança ela é muito importante, porque quando o gestor tem também a anuência do grupo para ser o líder, ele tem uma responsabilidade
bem interessante, que é a de inspirar os liderados, de inspirar aquela pessoa ou organização ou empresa que tem alta capacidade de realização da tarefa e tem alta capacidade de assumir a responsabilidade pela tarefa. E isso é extremamente importante quando a gente está falando em processos de equipes de alta performance, onde a inovação é uma componente muito grande. Porque quando você tem uma relação de mando, a tendência do comportamento da pessoa é sobreviver, é obedecer. Tem aquelas frases famosas, obedece quem tem juízo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo, sabe que a cabeça dele pode rolar, ou seja, pode perder o emprego, pode ser penalizado de alguma forma, se ele não obedecer a quem manda. Quando você está no modelo de liderança, você tem que inspirar as pessoas, para alinhar as pessoas, para mostrar um objetivo comum, para compactuar, para negociar a busca de um resultado num prazo, dentro de um custo, dentro de certas limitações, com certas práticas, com princípios e valores alinhados com os seus, para que você possa ter esse resultado diferenciado, altamente positivo, e que você tenha uma dinâmica de delegação que é eficaz, que não tira em nenhum instante a sua responsabilidade pelo projeto e também não tira de você a responsabilidade de gerenciar, de monitorar o progresso, de perceber os desvios, de fazer as correções de rotas, quaisquer que sejam necessárias para que o resultado final aconteça. Quando a gente tem uma organização com vários recursos, com várias pessoas, misturadas inclusive, pessoas jurídicas e pessoas contratadas como CLT, etc., você tem uma complexidade a mais, que é a multiplicidade de situações e de responsabilidades. A explicitação da participação de cada um, tanto no tempo quanto na forma, é importante. E ela não está limitada à geografia. O que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos considerar que todos têm que trabalhar numa sala na sua frente, onde você olha a atividade de todo mundo num horário pré-definido, como eram os modelos Fabris de antigamente. Você pode ter o uso da tecnologia para trabalhos remotos, em qualquer lugar, e aí você vê as equipes que às vezes são mundiais, de grandes empresas, onde a equipe é constituída com pessoas que vivem até em países diferentes, culturas diferentes, e constitui uma equipe com um objetivo claro, que continua sendo gerenciado e que continua sendo negociado. Mas também você pode ter a condição de home office, o que no tempo moderno é algo que foi muito usado por função da pandemia, que acabou se instituindo em vários setores e que pode ser virtuoso. O home office tem uma característica interessante, que ele desmonta de vez a sua capacidade de ficar administrando o tempo que a pessoa se dedicou, nem onde ela se dedicou e que recursos ela usou. Você não tem esse controle e não deve ter esse controle, porque com home office você precisa negociar claramente o resultado no prazo e no tempo que você deseja. O home office, quando você tem uma necessidade de ser uma delegação por capatazia, ele vai exigir que nessas interações com o home office sejam frequentes e com checkpoints, checando pontos intermediários de execução e de entrega de resultados. Quando as pessoas têm mais responsabilidade e mais capacidade de realização de tarefa, elas vão poder fazer um home office diferente, o que não prescinde de gestão, o que não prescinde de acompanhamento. O home office, nestas condições, às vezes cria a situação de você incluir no teu projeto pessoas ou empresas numa relação de pessoa jurídica, onde a pessoa tem mais de um cliente.
ou participa de mais de um projeto. A questão é estabelecer claramente qual é a tarefa. Se ela tem condição de conduzir 5 clientes, você tem que entender que você é um deles e que os combinados com você têm que estar claros e têm que ser cumpridos, independente do combinado que essa pessoa tenha com outros projetos ou clientes. Não impede a delegação, mas exige mais maturidade de ambos os lados, porque regras não cumpridas numa relação de home office tendem a quebrar o elo de confiança e aí a gente acaba desconfiando qual é o comportamento do outro e gerando uma relação negativa, porque você não sabe se a pessoa teve um problema e não fez a tarefa no prazo ou na forma que pediu, por causa de fatores externos, ou porque ela simplesmente deixou de fazer porque ela botou prioridade em outro projeto ou outro cliente. Relações maduras, elas exigem muito mais transparência, muito mais responsabilidade na negociação, e a negociação nestas condições, ela tem que ser muito mais de jogo de ganha-ganha, do win-win, porque numa relação qualquer, seja de delegação e capatazia, seja numa delegação de equipe de alta performance com PJs em tempo parcial, ela precisa ser adequada a ambos os lados. O lado que estiver perdendo vai roer a corda. E pode ser você, ou pode ser a quem você está delegando aquela tarefa. Quando você compreende tudo o que eu disse e põe em prática, você vai perceber que delegação não é uma coisa simples. Requer muito conhecimento, muita experiência e muita maturidade. Ah, mas eu não estou preparado. Começa devagarinho, né? Mas não começa com alta expectativa quando você nunca delegou, quando você nunca teve uma equipe, quando você nunca trabalhou numa organização onde tem um grupo de pessoas. Muitos empreendedores digitais são jovens, eu não sei se você é muito jovem ou não, mas a juventude pode te dar uma grande vantagem, a inspiração, a energia, não sei o quê. Mas a juventude também te limita em relação à experiência, a quantidade de experiências que você já viveu. Às vezes, por questões de contexto, as experiências que você viveu são altamente promissoras e favoráveis ao teu empreendimento. Às vezes não. Às vezes você está empreendendo com só o mundo contra você, com todas as dificuldades que o mundo pode te trazer. Então, respeitar a necessidade de ter maturidade, tanto na sua busca individual, quanto no respeito da maturidade dos outros, a qual você se envolve e você se compõe, ela é muito importante. Tem dois aspectos, né? E isso se transforma em algumas frases interessantes, né? Qualquer jornada que a gente pega, a gente tem que ter um alto nível de alta capacidade de aprender, ou ser, como dizem aí de uma forma, você tem que ser aprendível. O que é ser aprendível? É você aceitar que você não sabe, que você precisa aprender, que você precisa crescer para executar essa tarefa. Independente da sua idade, independente da sua história, independente da sua maturidade. Você tem que ter a capacidade de aceitar que naquele momento você tem que aprender alguma coisa, porque você não sabe o que você precisa para vencer o desafio do momento. Essa capacidade ela é muito importante no sentido de permitir a flexibilidade na dinâmica do desenvolvimento individual e da organização. A segunda questão é você tem que ter motivação. Motivação não vem de fora. Me desculpem as pessoas de RH que defendem a ideia de criar programas e planos de motivação. Eu não acredito em nenhum deles. Todas as experiências que eu fiz e que eu acompanhei
Você pode ter um programa que evite a desmotivação, ou minimize a desmotivação, mas que não motive a pessoa que está desmotivada. É uma grande diferença, porque se você tem pessoas que estão minimamente motivadas num ambiente que é saudável e próspero, você vai criando e crescendo a motivação individual e coletiva. Quando você está com pessoas altamente motivadas num ambiente hostil, desagradável, muitos fatores vão desmotivando as pessoas. E isso pode fazer com que o resultado não aconteça. Ah, mas a pessoa é altamente motivada. Sim, mas o ambiente, o chefe, a dinâmica, o momento, o mercado é desmotivador. Isso pode ser fatal, pode pôr o seu empreendimento, pode pôr o seu projeto no fracasso facilmente. Então, a questão de entender a motivação, inclusive própria, né? Porque nós todos temos nossos momentos de desmotivação, e na medida que as dificuldades acontecem, a desmotivação pode ser grande. E quando a gente tem o papel de liderança, a gente tem que tomar muito cuidado de deixar de inspirar as pessoas e, além de tudo, desmotivar pessoas, porque aí é antiprodutivo. Aí o resultado é negativo duplamente. Eu gostaria que vocês usassem esse vídeo de forma didática, mas também de forma inspirada. Por quê? Para alguns o que posso estar falando é óbvio, mas tem um monte de sacadas e momentos que às vezes a gente bobeia. E às vezes a gente acha que tudo é mais simples. Ou assume, por uma questão de sobrecarga pessoal, a fazer uma delegação que tem tudo para dar errado. Quando você está delegando, você tem a responsabilidade pelo resultado. Isso quer dizer, os recursos que você aloca ao seu empreendimento, ao seu projeto, à sua empresa, são responsabilidade sua. A tal ponto que a desalocação, a retirada, o desligamento de recursos também é responsabilidade sua. E aí você tem que ter a suficiente lucidez e equilíbrio emocional para conduzir esses processos de engajamento e desengajamento de pessoas dentro dessas organizações. Muita gente fala, às vezes, da capacidade de gerentes de projetos, de conduzir projetos, e nessas organizações, num certo instante, ter um gerente de projeto é muito bom. Sim, mas eu aprendi em muitos projetos de tecnologia que os desafios não são os problemas tecnológicos, as questões técnicas e assim por diante. Esses, quando a gente quer, a gente supera de um jeito ou de outro. Os problemas são as pessoas envolvidas no projeto. Ou seja, é muito mais importante as pessoas e a relação entre as pessoas para o sucesso do projeto. E o gerente de projeto tem que ter a habilidade, principalmente, de gerenciar pessoas, de se relacionar com pessoas, de inspirar pessoas, do que efetivamente uma capacidade técnica extremamente sofisticada. Os melhores gestores de projetos têm disciplina, têm organização, têm competência e sabem se relacionar. E muitos deles têm um aspecto de liderança muito forte. Tudo isso são dicas de como você pode navegar nessa questão de desenvolver sua organização e de se tornar um empresário de sucesso. Você pode estar em estágios diferentes dessa jornada, mas a busca de maturidade sua e da organização, porque existem parâmetros para avaliar a maturidade do líder e a maturidade da organização como um todo. Isso é um outro capítulo que eu vou estar falando em um outro vídeo,
mas ela é importante que a gente saiba. E o desenvolvimento disso tem muito know-how, tem muita ciência, tem muito conhecimento. E maturidade é, sim, o reflexo de experiências, de mindset de cada um, de um conjunto de crenças e assim por diante. Mas uma coisa que antigamente se falava, que maturidade só vem com o tempo, com a experiência, dos cabelos brancos das pessoas, né? Hoje a gente sabe que o processo de amadurecimento ele tem formas de ser acelerado. E essa ciência e esse conhecimento de aceleração de processos de maturidade, sejam individualmente, sejam coletivamente nas organizações, é muito interessante e pode trazer resultados muito diferenciados. Mas vamos parando por aqui hoje. Eu acho que eu estou falando há muito tempo. O objetivo inicial não era falar por tanto tempo, mas eu queria dar um cenário mais completo e que esse vídeo fosse mais útil para você. E aí eu pergunto, você sabe delegar ou você delarga? Espero que você tenha sucesso, espero que você tenha proveito. Gostaria que você fizesse comentários, perguntas e sugestões. Eu gostaria de poder explorar temas do seu interesse. Às vezes eu posso não estar nem tendo isso como expectativa, mas dependendo das perguntas, eu posso incluir temas interessantes respondendo a momentos específicos seus ou eventualmente questionamentos que são importantes para que você possa prosseguir nessa jornada de sucesso. Que vocês tenham muito sucesso, que sejam muito felizes e vamos para o próximo vídeo.